Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um Evangelho nessa 14ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje Senhor São Bento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós duas situações bastante interessantes. Primeiro, apresentaram a Jesus um homem mudo, possuído pelo demônio. E quando o demônio foi expulso dele, ele voltou a falar. Interessante que o maligno, ele quer isso de nós. Ele quer nos emudecer, quer nos tornar mudos diante da necessidade de evangelizar. E, infelizmente, esse tipo de demônio que causa em nós a mudez está muito presente em muitas pessoas de nossas paróquias, nossas comunidades, nossos pastorais, associações, grupos. Por quê? Porque são muitas pessoas que alegam não ter coragem de ir lá na frente falar. São muitas pessoas que alegam não ter preparo, aquela coisa toda, né, dando desculpa para não evangelizar, para não ser um instrumento de Deus na evangelização. Não que essas pessoas são possuídas pelo demônio. Ave Maria, Deus me defenda. Né? Não é isso não. Mas o maligno, ele usa dessas astúcias para poder a evangelização não ir para frente. Quantas pessoas não assumem cargos dentro da comunidade porque dizem assim: não, eu não tenho condições. Nossa, quem não teria? Quem é o melhor? Quem nasceu com essas condições? Quem tem essas condições? Ninguém. A gente se coloca à disposição e o Espírito Santo de Deus vai agindo em nós. Não dá para dizer eu tenho condições de ser isso ou ser aquilo. Não, é no andar da carruagem que as abóboras se agrupam, né? Se encaixam. Então não tem como a gente falar que tem ou não condições, que vai ou não dar certo. Se não fizer, é importante tentar, é importante fazer esse esforço, senão não vai adiantar muita coisa não, né? E aí quando a gente vê no evangelho que o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então quando a gente vence essa situação, a gente começa a anunciar a palavra de Deus, começa a assumir as missões que nos são propostas, e aí a gente se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus e ele age. Ele faz por nós maravilhas. Meus irmãos, minhas irmãs, a outra parte da liturgia de hoje é quando Jesus olha para aquela multidão e percebe que elas são como ovelhas que não têm pastor. E nos pede para pedir a Deus que mande operários. Eu vou ser bem sincero com vocês, com muita caridade.
Deus, ele manda os operários. Ele não é miserável, ele não é mesquinho e nem tampouco ele é aquele patrão que não que quer explorar, que quer sobrecarregar os outros. O problema é exatamente esse, que nós nos deixamos levar pelo espírito maligno que causa em nós a mudez. E aí a gente não quer assumir os trabalhos. Resultado, há uma sobrecarga. Há uma sobrecarga naqueles que assumem a missão. E isso não é só entre os leigos, não. Isso também acontece dentro do clero. Por exemplo, eu tenho tanto trabalho, eu acompanho tantos grupos que tem hora que eu me perco diante de tantos trabalhos que eu tenho aqui na arquidiocese, na região, na forania. Eu fico, nossa senhora. E aí eu peço ao pessoal, ó, quando você me mandar uma mensagem, você se identifica, porque são tantas pessoas que eu trabalho que eu não sei mais com qual delas eu estou falando, né? Então você tem que se identificar, porque senão daqui a pouco eu confundo os eventos. E eu estou numa situação, falando para vocês com muita caridade, que a menina que trabalha aqui comigo tem que estar me lembrando. Particularmente, não posso marcar compromisso nenhum sem olhar na agenda da paróquia, porque senão eu marco o compromisso já tendo outro assumido. Aí não tem como, né? Por que isso? Porque nós somos poucos. E mesmo assim, os poucos que a gente tem, os poucos padres que a gente tem, né, na forania, na região, ainda alguns não assumem. E aí há uma sobrecarga naqueles que assumem. O mesmo acontece com os leigos, né? O mesmo acontece com os leigos. Nós estamos tendo uma sobrecarga. Tem pessoas que é da Legião de Maria, do apostolado, do grupo de oração, é ministro da Eucaristia, é tanto trem que você fica, nossa senhora, né? Como é que essa pessoa dá tempo ainda ir para casa, cuidar da família, cuidar do trabalho? Ou então, a gente corre um risco muito sério. Vou dizer para vocês com muita caridade. A gente corre um risco muito sério de não tem tu, vai tu mesmo. E aí o que acontece? A gente coloca pessoas inadequadas para assumirem certos movimentos, grupos e pastorais. O que é isso? Uma pessoa que não tem as características pastorais, espirituais para aquele grupo ou movimento. E aí depois, quando a pessoa assume, não se iludam. Todo mundo vem com 1000 pedras jogando em cima do ser. Na hora de assumir, ninguém assume. Mas na hora de julgar e criticar, todo mundo se agrupa, todo mundo vem e critica mesmo. E aí a pessoa vem, ô padre, eu não estou dando conta. Ô padre, como é que eu faço? Aí, ó, tá vendo? Então, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa pensar bastante para poder fazer as coisas acontecerem dentro daquela dinâmica. Eu não posso assumir tudo só para poder, de certa forma, agilizar o andamento, porque senão às vezes eu até atrapalho. E isso não pode ser assim. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes as pessoas assumem e aí largam na metade do caminho, deixa o trem na metade do caminho, aí fica, não, assim também não, assim também não. A gente tem que ser mais sério, claro que existem situações que tem problemas que nos obrigam a afastar, a deixar a missão no meio do caminho, mas tem outras que você fica assim, minha Nossa Senhora, é tanta picuinha, é tanto disse-me-disse, é tanta briga, é tanta confusão, que não há necessidade. Que não há necessidade, sinceramente falando, com muita caridade, não há necessidade dessas coisas. Todo mundo que está ali pelo mesmo objetivo: prestar um serviço à igreja, prestar um serviço a Deus, nosso Senhor. Mas aí começa um disse-me-disse, quando o poder. Quando o status sobe a cabeça das pessoas, aí começa a disputa. Eu não aceito outra pessoa junto comigo porque eu quero brilhar sozinho. Eu quero ser a autoridade máxima. Eu não quero ninguém competindo comigo. Quem é que sabe mais? Quem é que faz? Não. Como dizia o nosso mestre de noviços, né, na época que a gente fez noviciado, ele dizia que tinha uma pessoa que
Quando alguém elogiava o padre, né? Chegava, ô padre, mas hoje eu fui na missa e o padre lá da outra paróquia fez uma homilia tão bonita. Ah, mas eu também sei cantar bonito. Então ele não aceitava o elogio do outro. Ó, pra vocês verem, né? Às vezes isso acontece com a gente também aqui, né? Se a pessoa elogia, a gente acha ruim. Aí fica, não, você tem que elogiar a mim. Quem é o coordenador, quem é o presidente, quem é o líder aqui, sou eu e não ele. Você tem que elogiar é a mim. E quando você percebe que a outra pessoa está brilhando mais do que você, o que que você faz? Tira essa pessoa de cena. Isso é obra do maligno. Isso é obra do maligno. Quando nós não queremos assumir a missão na igreja, obra do maligno. Quando nós estamos disputando quem é mais importante, quem está fazendo as coisas direitinho, quem é melhor no que está fazendo, obra do maligno. Quando nós assumimos um trabalho, sabendo que não temos condições de assumir aquele trabalho, e mesmo assim a gente assume, sabendo que não vai dar conta e vai largar na metade do caminho, ou vai fazer de forma negligenciada, obra do maligno. Porque o maligno usa de todos os artifícios para poder atrapalhar a evangelização. Então, Deus manda operários para a messe. A messe não tem poucos operários. Jesus disse: a messe é grande, os operários são poucos, porque as pessoas não querem, naquele contexto. Mas hoje, graças a Deus, nós temos muita gente. A gente vê a igreja lotada de pessoas, a gente vê tantas pessoas que têm fé, que têm condições, que têm ciência e consciência da missão, mas não querem assumir. Então Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Então, a messe é grande e Jesus diz: pedi ao dono da messe que envie operários. Ele envia. O problema é que nós não queremos assumir. E aí, os enviados não querendo assumir, então não dá nada. Não tem como. Então, precisamos entrar na dinâmica de Jesus. Precisamos entrar na dinâmica de Nossa Senhora e de muitos outros santos, com humildade, com caridade. Se você quer fazer um serviço bom para Deus Nosso Senhor, se você quer prestar um serviço bom para a igreja, se não tiver humildade, não adianta você entrar, não adianta você fazer. Se você quer ser uma pessoa que faz algo que agrada a Deus Nosso Senhor, sem a humildade, sem a caridade, não tem como. Não tem como. Aí você vai para poder e vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Tudo que você fizer vai dar errado. E tudo que você fizer vai irritar os outros. Agora, quando você vai com caridade, com amor, com humildade, tudo dá certo, tudo vai se encaixando, tudo vai fluindo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a messe é grande, os operários foram poucos. E, infelizmente, hoje são os mesmos. Porque a messe é grande, os operários que temos não querem assumir, e aí acaba, de certa forma, atrapalhando. E aí o espírito do maligno, que causa mudez em nós, vai voltando de novo. Ele foi expulso, mas ele está voltando. E nós estamos sendo instrumentos dele quando nos calamos. Quando dissemos: eu já fiz muito, agora eu não, agora deixa os outros fazerem. Eu não sei o quê. E aí vai saindo. A missão, ela não tem tempo, ela não tem prazo de validade. Quando a gente é batizado, ali começa a nossa missão. No rito das exéquias, a gente fala com o pessoal: fulana terminou a missão. Só na hora que é celebrado o rito das exéquias, de quem quer que seja, é que é declarado o fim daquela missão daquela pessoa. Fora isso, enquanto a pessoa está viva, mesmo doente, ela pode dar um testemunho de amor a Deus Nosso Senhor, de aceitação da sua enfermidade, de fidelidade na vontade de Deus. Mesmo doente, a pessoa pode continuar firme na sua missão de anunciar o Evangelho. Então não tem justificativa, não tem desculpa para ninguém que é batizado, que se diz discípulo de Jesus, que se diz cristão católico, não assumir a missão. Resultado, estamos todos sobrecarregados.
todos cheios de trabalho, cheios de reunião, cheios de coisas para fazer, e aí a gente não consegue dar conta, não por causa da incompetência, não, mas por causa da abertura à graça de Deus, que muitos irmãos nossos se dignam recusar um chamado de Deus. Vão ter que prestar conta a Ele lá no céu. E eu não quero estar na pele suas, não. Quando alguém chegar diante de Deus e ter que receber o braço forte e misericordioso e justo de Deus, eu não quero estar na pele suas, não, Maria. Daqueles que negam uma ordem, um convite de Deus e sua majestade divina. Então, fiquem todos com Deus, um bom dia, com a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Salve Maria!